Bom, pessoal, então retomando, vamos analisar agora o decreto legislativo. O decreto legislativo é espécie de ato legislativo previsto no artigo 59, inciso 6 da Constituição, estabelecido para regular matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Faço uma remissão lá no artigo 59, inciso 6, aos artigos 48, caput, e 49 da Constituição. No 49, nós temos as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Lá no 48 diz: compete ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, não exigida esta, ou seja, sanção, para o especificado nos artigos 49, 51 e 52. 49, decreto legislativo, 51 e 52, resoluções. Então, aqui você já tem uma observação importante. Os decretos legislativos são atos legislativos que têm por finalidade regular matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional e não estão submetidos à deliberação executiva, não estão, portanto, submetidos à manifestação do Presidente da República através de sanção ou veto. Assim como as resoluções também não estão submetidas à sanção ou veto. Seria até melhor dizer, que sanção ou veto, ou seja, etapa de deliberação executiva, se aplica apenas para projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar. As demais espécies legislativas não têm sanção ou veto. Mas o objeto de estudo agora é decreto legislativo. Então, como dito, decreto legislativo é ato legislativo com fundamento direto na Constituição, ato, portanto, primário, artigo 59, inciso 6, que tem por fim, por finalidade, regular matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, decreto legislativo, como dito, é espécie normativa destinada a veicular as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, previstas basicamente no artigo 49 da Constituição Federal, não apenas no 49, tá? Além dessas matérias, também é de competência do decreto legislativo a regulamentação exigida no artigo 62 da citada Carta, Emenda Constitucional 32 de 2001. Assim, os decretos legislativos constituem, igualmente, as demais espécies previstas no artigo 59 da Constituição Federal, atos normativos primários, veiculadores de competência exclusiva do Congresso Nacional, cujo procedimento não é tratado pela Constituição Federal, cabendo ao próprio Congresso Nacional discipliná-lo. Então, veja que a Constituição Federal, pelo menos em regra, ela não traz o procedimento a ser observado. A gente vai ver que temos uma situação bastante específica em que a Constituição estabelece, sim, um procedimento a ser observado para aprovação de decreto legislativo em determinada situação, como nós vamos ver. Então, lá no artigo 62 da Constituição, também tem previsão do decreto legislativo, como a gente indicou. Lá no 62, parágrafo 3º, diz lá: as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei, no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas constituídas durante esse período por decreto legislativo. Então, veja que o decreto legislativo ele não encontra previsão apenas no artigo 49 da Constituição. Também no 62, parágrafo 3º. Também, embora lá não utilize a expressão decreto legislativo, mas a gente sabe que é decreto legislativo, e vou explicar o porquê. No artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Nós vamos estudar esse procedimento, tá? Diz lá: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Agora, vamos ao 49. Veja que aqui não fala decreto legislativo. Mas vamos ao 49. 49 trata de matéria de competência exclusiva, decreto legislativo. Vamos ao 49, inciso 1. Então, 49, inciso 1, diz lá: é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Então, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, faça uma remissão ao 49, inciso 1. Já aproveite e faça também uma outra remissão ao 84, inciso 8 da Constituição. Você vai entender mais adiante quando a gente começar a analisar o processo legislativo para a introdução de tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Então, os decretos legislativos são atos editados pelo Congresso Nacional em relação a matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. 49 traz essas matérias, mas, como eu disse, não apenas o 49. 62, parágrafo 3º, artigo 5º, parágrafo 3º também, trazem decreto legislativo. O decreto legislativo, ele vai ter, como eu disse, a regulamentação feita no regimento interno das casas legislativas e do próprio Congresso Nacional. A Constituição não traz regras referentes ao processo legislativo para apreciação, análise de decretos legislativos. Salvo disposição em contrário, os decretos legislativos são apreciados em tramitação bicameral, separado por cada casa legislativa, Câmara e Senado separadamente, um turno de discussão e votação em cada casa e quórum de aprovação de maioria simples, salvo disposição constitucional em sentido contrário, por exemplo, parágrafo 3º do artigo 5º. Então, tramitação bicameral, Câmara e Senado separadamente, um turno de votação, de discussão e votação em cada casa e quórum de aprovação de maioria simples. Aprovado o decreto legislativo, não vai ao presidente da República para sanção ou veto. Aprovado o decreto legislativo, caberá ao presidente do Congresso Nacional, que é presidente do Senado Federal, promulgar e publicar o respectivo decreto legislativo. Mas nós temos um procedimento em relação ao decreto legislativo, que esse sim é muito importante e vem estabelecido na Constituição, que é o procedimento, ou que envolve, melhor dizendo, o decreto legislativo, que é o procedimento para a introdução de tratados internacionais de direitos humanos no Brasil e que a gente também vai analisar já já. Mas aqui as outras observações em relação ao decreto legislativo, prosseguindo. É de ressaltar que os decretos legislativos serão obrigatoriamente instruídos, discutidos e votados em ambas as casas legislativas. Como nós falamos, sistema bicameral. E, se aprovados, serão promulgados pelo presidente do Senado Federal, na qualidade de presidente do Congresso Nacional, que determinará a sua publicação. Esse 178 aí, você já pode até guardar, é a página do meu livro de processo legislativo. Que já fica a dica aqui para vocês, né? Esse livro deve sair em 2021, de processo legislativo. É um livro em que a gente faz uma análise bastante exaustiva do processo legislativo. Acredito que vai ser um dos livros mais completos do mercado em relação ao tema processo legislativo. Eu acho que vocês vão gostar. Então, desculpe aí pela indicação da página, mas você já sabe pelo menos a página, né? Não sei se vai ser a página do livro mesmo, né? Essa é a página ainda do modelo do computador. Quando for em livro, talvez seja um pouquinho mais, mas essa página não era propriamente a página do slide, tá? Mas sim do livro. Então, retomando, não haverá participação do presidente da República no processo legislativo de elaboração de decretos legislativos. E, consequentemente, inexistirá, não existe, sanção ou veto, por tratar-se de matéria de competência, no caso, exclusiva do Congresso Nacional. Agora a gente vai analisar propriamente o procedimento ou processo legislativo de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos do Brasil. Nós vamos analisar, portanto, qual é o processo legislativo exigido para a incorporação de um tratado internacional de direitos humanos no Brasil. Nós vamos fazer uma análise em dois momentos, antes da emenda 45 e pós-emenda 45.
E vamos ver o que foi alterado com a emenda 45. O processo legislativo de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos do Brasil pode ser dividido em 3 fases. A primeira fase cabe ao Poder Executivo. E o fundamento você encontra no artigo 84, inciso 8 da Constituição. Diz lá, compete privativamente ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Grife agora, referendo do Congresso Nacional, e faça uma remissão. Artigo 49, inciso 1 da Constituição. 49, inciso 1, que nós já vimos, é de competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados. Mas na primeira fase, nós temos o Poder Executivo. Então, a primeira fase compete ao Poder Executivo. Nessa primeira fase, nós temos uma série de etapas. A primeira etapa dessa primeira fase é a chamada negociação. Então, a primeira etapa da primeira fase, que cabe ao Poder Executivo, é a chamada negociação. É a fase dos debates, das conversas em relação aos termos do tratado. Tente imaginar um tratado como um contrato. Você vai fazer um contrato com alguém. Você vai fazer um contrato de aluguel. Você vai discutir, por exemplo, com o proprietário os termos do contrato. Olha, eu quero um aluguel por 2 anos. Ele fala, não, só alugo se for por 3. Aí você fala, não, 2,5. Aí ele fala, ok, fechar. Mas eu quero pagar 5 mil reais. Ele fala, não, mas eu quero 10. Você fala, pago 7. Ele fala, ok, fechado. É a fase de negociação. Então, a primeira etapa da primeira fase, até melhor colocar a primeira etapa, né, para não confundir, a primeira etapa da primeira fase, que cabe ao Poder Executivo, é a negociação, onde o chefe de Estado, no nosso caso, o Presidente da República, que exerce função não apenas de chefe de governo, mas de chefe de Estado, é quem tem competência para negociar os termos do tratado, ou quem represente o Presidente da República, ministro das Relações Exteriores, por exemplo, mas a função é do Presidente da República. Então, cabe ao Presidente da República, na primeira fase, primeira etapa, negociar os termos do tratado. Não chegando a um acordo quanto aos termos do tratado, encerra-se aí. Não se prossegue na discussão. Não cheguei a acordo com outro país. Você não chegou ao acordo com o locador. Parou aí. Não vou prosseguir. Não cheguei a acordo. Ele quer 10 mil, eu ofereço 7, ele não reduz, acabou. Parou a conversa. Aqui é a mesma coisa. Tá? Caso se chegue a um acordo, o segundo momento, ou a segunda etapa dessa primeira fase, normalmente os livros de constitucional não trazem, é chamado de conclusão. É reduzir a termo o que foi objeto de acordo, o que foi objeto de consenso, o que foi negociado e acordado. Então, o que foi negociado e acordado, o que foi objeto de consenso, agora deve ser reduzido a termo, deve ser formalizado, deve ser colocado no papel, assim como um contrato. Então, você negocia os termos do contrato, chegando a um acordo quanto aos termos do contrato, o contrato é reduzido a termo, é colocado no papel. Então, a conclusão é a segunda etapa da primeira fase do processo de introdução dos tratados. Uma vez reduzido a termo, colocado no papel o tratado, o terceiro momento, ou a terceira etapa dessa primeira fase, é a assinatura. Então, cabe ao chefe de Estado assinar o tratado. A assinatura, ela não obriga ainda o país à observância do tratado. A assinatura, ela gera mera expectativa de que o país poderá ratificar o tratado. A assinatura, ela não obriga o país, seja no plano internacional ou no plano interno. Ela gera uma mera expectativa de que o país poderá ratificar o tratado. Assinado o tratado, no nosso caso, pelo Presidente da República, deve o presidente enviar o tratado ao Congresso Nacional. Lembrando que eu estou falando do procedimento antes da emenda 45, tá? Depois eu vou fazer um quadro comparativo para vocês. Estou antes da emenda 45. Então, o presidente assinando o tratado, agora ele remete ao Congresso Nacional, iniciando-se, portanto, a segunda fase que compete ao Poder Legislativo, com fundamento no 49, inciso 1 da Constituição.
Por isso que eu pedi para vocês, lá no artigo 84.8, parte final, diz lá, referendo do Congresso Nacional, faça remissão ao 49, inciso 1. Muita atenção com erros que alguns livros cometem, tá? Não vou ficar aqui indicando qual livro cometeu esse erro, o erro todo mundo comete. Mas isso é um erro técnico. Então, se você tiver eventualmente lido isso em algum livro, tiver no seu livro, pode corrigir, tá? Pode corrigir. É um erro técnico, passou. Não é que o autor não saiba, tá? Mas passou. Alguns livros falam que compete ao Congresso Nacional ratificar tratado. Isso é um erro técnico. O Congresso não ratifica o tratado. O Congresso referenda tratado. Quem vai ratificar o tratado mais adiante é o presidente da República. O Congresso referenda ou não o tratado, conforme disposto na parte final do artigo 84, inciso 8. Então, o presidente da República assina o tratado. A assinatura não obriga ainda o país à observância do tratado, seja no plano internacional, seja no plano interno. O presidente agora submete o tratado, assinado por ele, ao Poder Legislativo, submete ao Congresso Nacional. Submetido o tratado ao Congresso Nacional, com fundamento no 49, inciso 1, iniciando, portanto, a segunda fase que compete ao Poder Legislativo, cabe agora ao Poder Legislativo instaurar um processo legislativo. Vai ser instaurado um processo legislativo cuja tramitação será bicameral, separadamente pelas duas casas legislativas, iniciando na Câmara dos Deputados, funcionando como casa iniciadora, e o Senado funcionando como casa revisora. Então, Câmara, casa iniciadora, Senado funciona como casa revisora. O quórum de aprovação é de maioria simples. O quórum de aprovação é, portanto, de maioria simples. E por que de maioria simples? Porque não há regra estabelecendo quórum diverso. Se não há regra estabelecendo quórum diverso, aplica-se o 47 da Constituição. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, maioria simples. Não há previsão de quórum em sentido contrário, então quórum de aprovação de maioria simples. Sempre lembrando que estamos falando dos tratados antes da emenda 45. Tá? Então, tramitação bicameral, Câmara e Senado, Câmara como casa iniciadora, Senado como casa revisora. Quórum de aprovação de maioria simples, um turno de votação e discussão em cada casa do Congresso Nacional. Caso o Congresso não aprove o referido tratado, não referende o referido tratado, o Congresso envia mensagem ao presidente da República, comunicando que o tratado não foi aprovado, não foi referendado e, consequentemente, não poderá ser ratificado pelo presidente da República. O presidente, por sua vez, comunica no plano internacional que o Brasil não irá ratificar o tratado. Encerra-se aí o processo de incorporação dos tratados no sistema jurídico brasileiro com a sua não aprovação. Sendo aprovado pelo Congresso Nacional, então aprovado na Câmara e aprovado no Senado Federal, um turno em cada casa, quórum de maioria simples, o Congresso Nacional edita um decreto legislativo. Lembra lá? 49, decreto legislativo. Então o Congresso edita um decreto legislativo. Então, o decreto legislativo é o ato editado pelo Congresso Nacional quando ele referenda tratado, quando ele aprova tratado internacional. Não apenas de direitos humanos, hein? Tá? Embora o foco seja de direitos humanos, não apenas de direitos humanos. Então, edita-se um decreto legislativo. O decreto legislativo não obriga ainda a observância do tratado, pois eu não encerrei o procedimento de incorporação e, consequentemente, de ratificação do tratado. Editado o decreto legislativo, que não obriga ainda a observância do tratado, seja no plano internacional ou no plano interno, volta agora ao Poder Executivo na terceira fase do processo de incorporação dos tratados. Então, retorna ao Poder Executivo. Então, primeira fase, Poder Executivo, segunda fase, Poder Legislativo, agora terceira fase, Poder Executivo. E o fundamento dessa terceira fase, fundamento constitucional, nós encontramos no artigo 84, inciso 4, parte final. Compete privativamente ao presidente da República expedir decretos e regulamentos para fiel execução de leis ou de atos normativos. Então, cabe agora, nessa terceira fase, ao presidente da República adotar
duas medidas distintas. Uma que vai produzir efeitos no plano interno e outra que produzirá efeitos no plano externo ou no plano internacional. Então, aprovado pelo Congresso, ratificado pelo Congresso, editado o decreto legislativo pelo Congresso, ratificado não, desculpe, olha lá, falei tanto do erro que quase foi, referendado pelo Congresso, me desculpe, tá? Tem que pegar na hora. Então, retomando, aprovado pelo Congresso, referendado pelo Congresso, editado o decreto legislativo, deve ser, então, submetido ao presidente da República, que deverá adotar duas medidas distintas. Uma primeira medida, que gera efeito, como dito, no plano interno e outra no plano externo. No plano interno, cabe ao presidente da República editar um decreto promulgador, com fundamento no artigo 84 da Constituição, parte final. Conforme o STF, esse decreto vai ter três efeitos importantes. O primeiro efeito desse decreto é promulgar o tratado, é incorporar o tratado formalmente ao sistema jurídico brasileiro. Então, o primeiro efeito do decreto editado pelo presidente da República, chamado de decreto promulgador, é promulgar o tratado, introduzir o tratado formalmente no sistema jurídico brasileiro. O segundo efeito importante desse decreto editado pelo presidente da República é dar publicidade ao tratado, dar conhecimento à sociedade que já tem um novo ato incorporado ao sistema jurídico brasileiro. E o terceiro efeito desse decreto é dar executoriedade a esse tratado no âmbito interno, viabilizar a aplicação desse tratado no âmbito interno. Já no âmbito internacional, deverá o presidente da República ratificar o tratado. Deverá, portanto, ratificar o tratado. A ratificação vai produzir efeitos no plano internacional, no plano externo. Passa a obrigar o país, no plano externo, à observância do tratado. A ratificação pode se dar através de dois instrumentos distintos, o chamado depósito ou a troca. Depósito, quando se tratar de tratados multilaterais. Já troca, quando se tratar de tratados bilaterais. Então, a troca ou depósito são os instrumentos através do qual o presidente da República ratifica tratado internacional. E a partir desse momento, da troca ou depósito, da ratificação, que o país se obriga à observação do tratado no âmbito internacional. Então, nós vimos o procedimento de incorporação dos tratados no sistema jurídico brasileiro antes da emenda 45. Agora a gente consegue fazer uma análise comparativa com o procedimento anterior, que é esse que nós acabamos de ver, com o procedimento pós-emenda 45, que nós vamos ver agora. Então, tratados internacionais, procedimento de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Agora, especificamente, de direitos humanos, tá? Anterior à emenda 45, fases, 3 fases. Primeira fase, Poder Executivo, 84, inciso 8. Negociação, conclusão e assinatura. Segunda fase, Poder Legislativo, 49, inciso 1. Processo Legislativo Ordinário. Por que processo legislativo ordinário? Porque você tem tramitação bicameral, um turno de discussão e votação em cada casa e código de aprovação de maioria simples. Aprovado, o Congresso edita um decreto legislativo, comunicando ao presidente da República que agora, na terceira fase, olha lá, novamente Poder Executivo, 84, inciso 4, parte final, cabe a ele editar um decreto promulgador, promulgação. Disse que esse decreto tem 3 efeitos principais, que é a promulgação, dar publicidade ao tratado e executoriedade no âmbito interno. E também a ratificação que produz efeito no plano internacional. Já pós-emenda 45, não há qualquer mudança na primeira fase. A primeira fase permanece igual. Serve, portanto, as mesmas observações. Terceira fase, igualmente, não há qualquer alteração, segue as mesmas observações.
Então, a alteração que nós tivemos foi na segunda fase, que cabe ao Poder Legislativo. E essa alteração, ela decorre da introdução no artigo 5º do parágrafo 3º. Olha o que diz lá. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Essa parte final diz respeito ao status hierárquico, que a gente vai comentar mais ao final, tá? Por enquanto, basta os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa, olha a tramitação bicameral, do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos. Então, aqui eu tenho um procedimento especial de introdução dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Então, os tratados internacionais de direitos humanos, pós-emenda 45, podem ser submetidos a 2 procedimentos legislativos distintos. Ao procedimento ordinário, que não foi eliminado, ou ao procedimento especial. Então, o procedimento ordinário que nós vimos não foi eliminado. Tá? Foi acrescido o procedimento especial. Não sendo um tratado de direitos humanos, o procedimento a ser observado pelo Poder Legislativo é o procedimento ordinário. Tramitação bicameral, 1 turno em cada casa, código de aprovação de maioria simples. Em se tratando de tratados de direitos humanos, aí sim existe a possibilidade de adoção de 2 procedimentos legislativos distintos. O ordinário, como visto, 1 turno em cada casa e código de aprovação de maioria simples, ou o especial, 2 turnos em cada casa e código de aprovação de 3/5. Professor, mas como eu sei quando o tratado internacional de direitos humanos será submetido ao procedimento ordinário ou submetido ao procedimento especial? A Constituição não traz. O regimento interno da Câmara dos Deputados, que é casa iniciadora, estabelece que o Tratado Internacional de Direitos Humanos será submetido ao procedimento especial quando 1. Houver solicitação expressa do presidente da República para tanto. Então, o presidente da República assina o tratado, lá na primeira fase, assina o tratado. Submete, envia ao Congresso esse tratado com uma mensagem para apreciação pelo procedimento especial. O Congresso, então, terá que apreciar pelo procedimento especial. Ou seja, discutir e votar em cada casa separadamente, em 2 turnos de discussão em cada casa, totalizando 4 turnos de discussão e votação e código de aprovação de 3/5. Mas e se não houver solicitação do presidente da República? Não existe hipótese dele ser submetido também ao procedimento especial? Existe. Não havendo solicitação expressa do presidente da República para submeter Tratado Internacional de Direitos Humanos ao procedimento especial, previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, pode ainda os parlamentares, leia-se os deputados federais, que é a Casa Iniciadora, se manifestarem pelo quórum mínimo de 1/3 de seus membros para que esse tratado seja submetido ao procedimento especial. Então tem que haver um pedido dos próprios parlamentares para que esse tratado seja submetido ao procedimento especial. Esse pedido tem que ser subscrito por no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Se houver essa solicitação assinada por no mínimo 1/3 dos membros da Câmara, deverá o tratado ser submetido ao procedimento especial. Como eu disse, procedimento especial, 2 turnos na Câmara, 2 no Senado, código de aprovação de 3/5. Mas lembrando, os tratados internacionais de direitos humanos podem ser submetidos ao procedimento especial se houver solicitação do presidente ou manifestação de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Professor, mas e se houver manifestação do Senado? Não pode, porque o Senado é casa revisora. Você só pode ter essa manifestação, iniciar a tramitação do procedimento especial na casa iniciadora. Não tem como você fazer essa solicitação na casa revisora. Porque você teria que devolver a casa iniciadora? Não dá. Então, o Tratado Internacional de Direitos Humanos será submetido ao procedimento especial se houver solicitação para tanto do presidente da República ou manifestação de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Submetido a um ou outro procedimento, submetido ao procedimento ordinário ou procedimento especial, não sendo aprovado o tratado, o Congresso Nacional envia mensagem ao presidente da República comunicando que o tratado não foi referendado
e, consequentemente, não poderá ser ratificado. O presidente, por sua vez, comunica no plano internacional que o Brasil não irá ratificar o respectivo tratado. Sendo aprovado ou referendado o Tratado Internacional de Direitos Humanos pelo Congresso Nacional, pelo procedimento ordinário ou pelo procedimento especial, não importa, o Congresso edita um decreto legislativo. Edita um decreto legislativo que, como eu disse, não gera ainda qualquer obrigação em relação à observância do tratado, pois não se encerrou o processo de introdução dos tratados. Editado o decreto legislativo, retorna agora ao Poder Executivo. Cabendo ao Poder Executivo, não mudou a terceira fase. Cabendo ao Poder Executivo, editar um decreto que vai promulgar o tratado, incorporar formalmente ao nosso sistema, dar publicidade e executoriedade do plano interno. Cabendo ainda ao presidente ratificar o tratado. Ratificação que pode se dar mediante troca ou depósito. Troca, tratados bilaterais, depósito, tratados multilaterais. É com a ratificação que o país vai se obrigar à observância do tratado no âmbito internacional. Então veja que a mudança mesmo se deu na segunda etapa ou na segunda fase do processo legislativo. Vamos voltar lá à comparação? Então veja que a mudança, ela ocorreu na segunda etapa do processo legislativo. Visto o procedimento de incorporação, agora cabe ainda tecermos algumas considerações em relação ao procedimento de denúncia e o status hierárquico dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Então nós vimos como esses tratados são incorporados, agora o procedimento de denúncia desses tratados. Em relação ao procedimento de denúncia, posição que o STF ainda adota, mas está pendente de revisão, entende que a denúncia é ato simples, cabe ao presidente da República, independe de aprovação do Congresso Nacional. Então, o presidente promove a denúncia no plano internacional, denuncia o tratado, o que significa que o Brasil se retira do respectivo tratado, se desobriga em relação ao respectivo tratado, e o presidente comunica ao Congresso Nacional que o tratado foi denunciado, para que o Congresso providencie, portanto, a própria revogação do respectivo ato, que não terá mais aplicação no âmbito interno, mas não depende de aprovação do Congresso Nacional. Posição essa defendida pelo ex-ministro Nelson Jobim. Então, a posição adotada até hoje no STF é que a denúncia é ato simples, não depende, portanto, de aprovação do Congresso Nacional. O presidente apenas comunica ao Congresso Nacional que o tratado foi denunciado e, consequentemente, não poderá mais ser aplicado no âmbito interno. E, óbvio, comunica no plano internacional que o Brasil se desobriga em relação ao tratado. Mas o STF está reapreciando a matéria. O ministro Joaquim Barbosa, ex-ministro Joaquim Barbosa, chegou a proferir voto, inclusive, defendendo, em nome do princípio do paralelismo das formas e do princípio da simetria, que seria necessário o procedimento de denúncia observar também, fazendo um paralelo, o procedimento para introdução. Logo, a denúncia deveria ser submetida ao Congresso Nacional para a aprovação. A denúncia, nessa visão, seria um ato subjetivamente complexo, porque dependeria não só de manifestação do presidente da República, mas dependeria também da aprovação do Congresso Nacional. Não é essa ainda a posição do STF, a questão está pendente de análise, não foi alterada ainda a jurisprudência. Então, por enquanto, a denúncia é ato simples. Vimos o procedimento de denúncia, agora status hierárquico dos tratados internacionais de direitos humanos do Brasil. Bom, em relação à hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos do Brasil, nós também podemos fazer uma análise dividida em dois momentos. Os tratados de direitos humanos anteriores à emenda 45 e os tratados de direitos humanos posteriores à emenda 45. Antes da emenda 45, nós tínhamos 4 correntes.
Também temos pós-emenda 45, né? Mas a gente começou antes da emenda 45, então 4 correntes. Uma primeira corrente, defendida pelo internacionalista, professor já falecido, Celso de Mello, não é o ministro do STF, tá? Foi professor da PUC aqui no Rio de Janeiro. Defendia o status supraconstitucional dos tratados internacionais de direitos humanos. Entendia ele que os tratados internacionais de direitos humanos têm por objetivo criar um sistema internacional de proteção à pessoa humana, independentemente de critérios de nacionalidade, religião, políticos, filosóficos, opção sexual, cidadania, não importa. Tá? O que se quer é proteger a pessoa humana. Se eu quero proteger a pessoa humana, independe de norma, ou deve depender de norma nacional. Então, tratados internacionais de direitos humanos, pela própria essência, pela própria natureza, proteger a pessoa humana, teriam status supranacional. Ficariam acima das normas nacionais, porque eles independem de questões relativas à nacionalidade, ou qualquer outra questão, relativa à religião, relativa à opção sexual, filosofia, política, não importa. Eu quero proteger a pessoa em razão da sua própria essência, da sua própria natureza. Então, se quer criar um sistema internacional supranacional, seja ele universal ou regional, que paire acima das constituições nacionais, para que a pessoa humana não fique na dependência, pessoa humana aqui não é redundância não, tá? Para diferenciar da pessoa jurídica. Então, para que a pessoa humana não fique na dependência de normas nacionais para sua proteção. Então, esse sistema, ele pretende ter essa natureza supranacional, acima das constituições dos Estados. Então, a primeira corrente defende o status supranacional dos tratados internacionais de direitos humanos. Você poderia perguntar, professor, mas em um caso de conflito entre Constituição e norma supranacional, tratados internacionais de direitos humanos supranacionais, como é que ficaria a solução para essa corrente, para essa primeira posição? E a resposta é: depende. Depende de quê? Da norma mais protetiva. Se a norma mais protetiva for a Constituição, o sistema internacional vai ceder, porque ele não quer retroceder, ele quer garantir um mínimo de proteção. Se a Constituição de um Estado já é mais protetiva, o sistema internacional ele se afasta e desaplica a Constituição daquele Estado. Eu não quero retroceder. O princípio da vedação não retrocessa. Eu quero garantir o mínimo de proteção. Se a Constituição Nacional já protege mais do que o próprio sistema internacional, aplica-se a Constituição. Então, em caso de conflito, adota-se a teoria da norma mais protetiva. Se a norma mais protetiva for a norma internacional, ela paralisa a eficácia da Constituição. Paralisa a eficácia, não gera inconsolidade da Constituição. Paralisa a eficácia da norma constitucional. Impede a aplicação da norma constitucional. A norma constitucional, portanto, não será aplicada em favor do tratado internacional. E, como eu disse, se for o contrário, se a Constituição for mais protetiva, o tratado é afastado e aplica-se à Constituição. Então, a teoria da norma mais protetiva, teoria da norma mais benéfica aos direitos humanos. Vimos a primeira corrente. Voltando lá, segunda corrente. Status constitucional. Defende essa posição no Brasil Flávia Piovesan, Antônio Augusto Cansado Trindade, internacionalista, juiz de corte internacional. E no âmbito do STF, o ministro Celso de Mello. Agora o ministro Celso de Mello, não confundir com o professor Celso de Mello, da teoria ou da posição anterior. Então, essa segunda corrente entende que os tratados internacionais de direitos humanos no Brasil têm status constitucional. Basicamente por duas razões. A primeira é porque tratados internacionais de direitos humanos cuidam de direitos humanos. Direitos humanos, direitos fundamentais, direitos da pessoa são normas de natureza constitucional. Então, o que importa aqui para essa corrente não é o procedimento de introdução, não é o quórum de aprovação, não é se foi aprovado por maioria simples, se foi aprovado ou referendado pelo legislador por decreto legislativo, se foi introduzido em nosso sistema por decreto presidencial, não importa. O que importa é o conteúdo, a matéria regulada.
A matéria de direitos humanos tem natureza constitucional. Então, em razão da matéria, não do procedimento de aprovação, não da forma, mas do conteúdo, da substância, da matéria, esses tratados têm status constitucional, porque são normas de natureza constitucional. Mas esse é o primeiro argumento. O segundo argumento decorre de interpretação do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Olha o que diz lá. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição, ou seja, os direitos fundamentais constitucionais, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Aqui nós temos os direitos implícitos, não é o que a gente quer. Parte final, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, o parágrafo 2º do artigo 5º está dizendo: os direitos fundamentais, os direitos constitucionais fundamentais estabelecidos expressamente na Constituição não exaurem o rol de direitos. Também são direitos constitucionais fundamentais os implícitos e ainda aqueles decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Então, aqui você teria uma norma de caráter expansivo da Constituição. Por isso que Raul Machado Horta diz que a nossa Constituição é expansiva, porque ela abraça também direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos. Ela se expande, ela não se exaure nas normas expressas, ela abrange as normas implícitas, abrange os direitos decorrentes de tratados internacionais. Então, o próprio parágrafo 2º estaria dando aos tratados internacionais de direitos humanos status constitucional. Para essa segunda corrente, o fundamento, como eu disse, é o conteúdo, não é o procedimento de introdução, não é a forma do ato. Vimos aí segunda corrente, voltando, terceira corrente. Terceira corrente entende que os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à emenda 45, têm status legal, tem status de lei. Defende essa corrente no Brasil, entre outros, Dimitri de Moura. Por que essa corrente entende que os tratados internacionais de direitos humanos, introduzidos no nosso sistema antes da emenda 45, têm status legal? Primeiro argumento, porque a nossa Constituição é uma Constituição rígida. Logo, o que define o status constitucional é o procedimento de introdução do ato, é a forma e não o conteúdo. Então, o status constitucional é emenda. O status constitucional depende de um procedimento mais qualificado, 2 turnos em cada casa, código de aprovação de 3/5. E os tratados anteriores à emenda 45 eram aprovados em 1 turno em cada casa e código de maioria simples. Se prevalecer a vontade da segunda corrente, diz essa terceira corrente, a nossa Constituição não seria rígida. Seria, no mínimo, semi-rígida ou semi-flexível. Porque no que diz respeito a tratados internacionais de direitos humanos, ela poderia ser alterada, veja, por maioria simples. Porque o tratado incorporado por maioria simples teria status constitucional, alteraria a Constituição. Então, a nossa Constituição não seria rígida. Esse é o primeiro argumento. No sistema de Constituição rígida, o fundamental não é o conteúdo, mas o procedimento, a forma do ato. Então, o tratado introduzido, incorporado no nosso sistema pelo procedimento ordinário, aprovado em 1 turno de votação em cada casa, por maioria simples, aprovado por decreto legislativo, introduzido por decreto presidencial, não pode ter status constitucional, sob pena de se mudar a própria estrutura, a própria essência da Constituição, como eu disse, de uma Constituição rígida para uma Constituição flexível ou uma Constituição semi-rígida. O segundo argumento dessa corrente você encontra no artigo 105 da Constituição, inciso 3, a linha A. Diz lá, compete ao STJ julgar em recurso especial as causas, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Veja que os tratados foram colocados aqui ao lado das leis da lei federal. Tanto que a violação do tratado dá margem à interposição de recurso especial, não de recurso extraordinário. Se ele tivesse status constitucional, ele não estaria aqui no 105, inciso 3, estaria no 102, inciso 3, na parte que trata do recurso extraordinário, quando contrariar a Constituição Federal ou Tratado Internacional de Direitos Humanos. Aí você teria equiparação com a Constituição. Mas não, ele foi equiparado às leis federais. Logo, para a terceira corrente, tratado incorporado ao nosso sistema antes da emenda 45, tem status de lei.
mais especificamente de lei federal. Quarta corrente, status supralegal. Defende essa quarta corrente Gilmar Mendes. Gilmar Mendes entende que o procedimento de incorporação, procedimento ordinário, ele joga o tratado para baixo, que nós adotamos um sistema de Constituição rígida. Então, um ato aprovado com maioria simples não pode ter status constitucional. Logo, o procedimento, a forma, empurra o tratado para baixo. Ele fica abaixo da Constituição. Mas a matéria regulada é direitos humanos. Matéria de importância constitucional. Então, a matéria empurra para cima. Então, veja, o procedimento empurra para baixo, a matéria empurra para cima. Então, os tratados internacionais de direitos humanos, incorporados em nosso sistema, antes da emenda 45, teriam status supralegal. Ficam abaixo da Constituição, mas acima das leis. Uma posição intermediária. Então, nós poderíamos até falar em ordenamento jurídico em 4 níveis. Constituição, tratados com status supralegal, leis e demais atos primários e atos secundários. Os tratados, portanto, ficariam abaixo da Constituição, mas acima das leis, ou acima dos demais atos primários. Por isso que status supralegal, não é supraconstitucional, não é supranacional, supralegal, acima da lei e abaixo da Constituição. Nesse caso, conflitando com a lei, ele paralisa a eficácia da lei. Conflitando com a Constituição, ele é inconstitucional, porque ele não tem status constitucional. Então, no conflito com a Constituição, prevalece a Constituição. No conflito com a lei, ele paralisa a eficácia da lei, como dito. Posição do STF, essa quarta corrente, status supralegal, tratados anteriores à emenda 45, exemplo, decreto 678, Pacto de São José da Costa Rica. Professor, o que muda pós-emenda 45 quanto ao status desses tratados? É o que a gente vai ver agora. Então, posteriores à emenda 45. Primeira corrente, não muda nada, continua sendo status supraconstitucional. Você só dificulta o procedimento de denúncia desse respectivo tratado. Já para a segunda corrente, nós vamos ter 2 situações distintas. Se esse tratado for aprovado pelo procedimento ordinário, ele terá status constitucional pelos argumentos que nós já demos. Então, status constitucional pelos argumentos já indicados. Mesmos argumentos. Agora, se esse tratado for introduzido pelo procedimento especial, previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, além do status constitucional, ele terá a rigidez constitucional. Então, para a segunda corrente, se o Tratado Internacional de Direitos Humanos, pós-emenda 45, for aprovado pelo procedimento ordinário, não mudou nada. Status constitucional, mesmos argumentos. O que importa é o conteúdo. Parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Se ele for aprovado pelo procedimento especial, além de status constitucional, ele vai ter rigidez constitucional. A sua eliminação vai depender também desse procedimento mais trabalhoso. Vai depender a eliminação, a denúncia desse tratado, de aprovação pelo Congresso Nacional, em 2 turnos de discussão e votação em cada casa, e quórum de 3/5. Vai dar uma maior estabilidade a esse tratado. O aprovado pelo procedimento ordinário teria uma estabilidade menor. Aprovado pelo procedimento especial teria uma estabilidade maior. Teria uma rigidez constitucional. O status constitucional já é conferido a partir do conteúdo do tratado e não do procedimento. O procedimento não dá status, como diz a segunda corrente, status constitucional. O procedimento dá rigidez constitucional. Nesse sentido, também Flávio Piovesan, Valério Mazzuoli e Antônio Augusto Cansado Trindade. Terceira corrente. Também temos 2 situações distintas. Aprovado pelo procedimento ordinário, mesmo as observações anteriores. Já aprovado pelo procedimento especial, esse sim teria status constitucional em razão do procedimento. Lembra que essa segunda corrente
diz que o fundamental para ter status constitucional é o procedimento. Então, o procedimento especial dá ao tratado status constitucional. E veja aqui é o que a Constituição diz. Olha lá o parágrafo 3º do artigo 5º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. A contrário senso, os que não forem aprovados por esse procedimento não têm status constitucional. Se tem legal ou não, não sei, mas constitucional não tem. Então, para ter status constitucional, é fundamental o procedimento de introdução, o procedimento de incorporação desse tratado, que é o que diz a Constituição. Tanto é que, se ele não for aprovado por esse procedimento, ele não tem status constitucional. Isso em decorrência do quê? Da própria ideia de rigidez constitucional. Então, para a terceira corrente, vamos ter 2 situações distintas. Aprovado pelo procedimento ordinário, status de lei, status legal, com as mesmas observações feitas anteriormente. Aprovado pelo procedimento especial, aí sim, em decorrência da vontade da Constituição, do parágrafo 3º do artigo 5º, ele terá status constitucional. Quarta corrente. Quarta corrente, Gilmar Mendes. Também temos 2 situações. A primeira serve as mesmas observações. Não mudou nada. Então, aprovado pelo procedimento ordinário, status supra-legal. Já aprovado pelo procedimento especial, status constitucional. E aqui a gente vai utilizar os mesmos argumentos que nós demos na terceira corrente, quando observado o procedimento especial. Em um sistema de Constituição rígida, o procedimento é fundamental para definir o status constitucional de uma norma. Tanto é que a Constituição, de forma expressa, diz: terão status constitucional, status de emenda constitucional, aqueles que forem aprovados pelo procedimento estabelecido no parágrafo 3º. A contrário senso, não sendo aprovado por esse procedimento, não tem status constitucional, mas sim supra-legal. Posição do STF. Quarta corrente. Então, a posição adotada pelo STF, quarta corrente. Agora, uma observação final em relação a esses tratados internacionais de direitos humanos servirem ou não como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Tratados internacionais, tratados de controle de constitucionalidade. ADI 2030, Santa Catarina. O plenário julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo governador do estado de Santa Catarina contra os artigos 4º, inciso 1 e artigo 8º, parágrafo único, da Lei Estadual 11.78 de 99, que estabelece normas sobre controle de resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras. No caso, aponta-se ofensa à Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por alijamento de resíduos e outras matérias, concluídas em Londres, em 29/9 de 72 e promulgada no Brasil pelo Decreto 87566 de 82. O colegiado não conheceu o pedido de declaração de inconstitucionalidade quanto à ofensa à referida convenção promulgada pelo decreto. Veja só, o decreto é o ato que incorpora, que promulga. Olha a decisão do STF. Promulga. Decreto presidencial. Promulgado pelo decreto 87566 de 82. Esclareceu que a jurisprudência da Corte não admite o exame de contrariedade à norma infraconstitucional em sede de controle de constitucionalidade. Então, veja que esse tratado tem status infraconstitucional. Olha lá, ele é
de 82, anterior à emenda 45. Então, muita atenção com essa observação final. Para o STF, faz parte, integra o bloco de constitucionalidade apenas tratados internacionais de direitos humanos que têm status constitucional. E conforme a posição do STF, apenas aqueles aprovados pelo procedimento especial previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Por exemplo, Decreto 6949 de 2009. Então, olha que interessante. O Decreto 678, Pacto de São José da Costa Rica, anterior à emenda 45, tem status supralegal. Não serve o Pacto de São José da Costa Rica como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Serve como parâmetro para o controle de convencionalidade. Ele paralisa a eficácia de leis em sentido contrário, mas não gera inconstitucionalidade da lei. Já o tratado, incorporado pelo procedimento especial do parágrafo 3º do artigo 5º, ele integra o bloco de constitucionalidade. Ele faz parte do conjunto de normas paramétricas, conjunto de normas que serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Logo, nesse caso excepcional, a violação a esse tratado gera inconstitucionalidade da lei. É passível, portanto, a lei de ser declarada inconstitucional quando violar um tratado internacional de direitos humanos que tem status constitucional, mas não os anteriores à emenda 45, e os posteriores dependem. Os posteriores vai depender do procedimento de introdução, do procedimento de incorporação. Dei exemplo de um aqui, Decreto 6949 de 2009, Tratado de Nova York, de proteção às pessoas portadoras de deficiência ou de necessidades especiais. Esse tratado, por exemplo, foi incorporado no nosso sistema pelo procedimento especial do parágrafo 3º, tem status constitucional, integra o bloco de constitucionalidade, serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Fechamos aqui com vocês decreto legislativo, incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos. Até a próxima.